Alexandre, seguidos à presidência da República em 2022, divulgaram um manifesto em defesa da democracia. A carta aberta é assinada por Ciro Gomes, Eduardo Leite, João Amoedo, João Dória, Luiz Henrique Mandetta e Luciano Huck. A gente tem umas partes aí. O texto fala da reconquista da democracia na década de 80, no movimento conhecido como Diretas Já. Eles falam que 3 décadas depois, a democracia é ameaçada, mas não citam quem teria feito a ameaça ou quem faz a ameaça. O texto destaca que a democracia deve ser defendida e que não há liberdade sem justiça e igualdade sem respeito. Segundo os possíveis candidatos, a democracia é o melhor dos sistemas políticos, com respeito aos direitos individuais, ao voto e ao protesto. A carta diz também que fora da democracia sobram abuso, ameaça e submissão arbitrária do indivíduo ao Estado. Eles encerram pedindo que a todos que apreciam a liberdade, união em defesa da consciência democrática. Eu queria saber de você primeiro, Alexandre, como que você avalia então essa manifestação, esse manifesto enviado por possíveis candidatos às eleições previstas para o ano que vem? Acho que chegou muito tarde, eles estavam muito calados. E o texto está muito tímido. Embora assinado por alguém como Ciro Gomes, que bate, né, um guerreiro, está muito tímido, porque não dá os nomes. Né? Agora, eu posso ajudar, né, porque está muito na cara. Né? Vejam só aqui quando fala intimidação, né, transgressão, abuso, submissão arbitrária do indivíduo ao Estado, ameaça, né? Claro, a gente sabe que nós temos um jornalista preso pelo Supremo e um deputado preso pelo Supremo, e não somos Venezuela, e os dois estão presos e o país está calado. Né? Um jornalista é preso, passam por cima do devido processo legal, do artigo 220 da Constituição, e os outros jornalistas não dizem nada porque é do outro lado da rua. Será que não sabem que depois que calar todo o outro lado da rua, vão calar aqui? Quando a gente defende a liberdade do outro, do nosso, digamos, contrário, nós estamos defendendo a nossa também. A gente está esquecendo isso, tá? A gente está calado. A Câmara dos Deputados aprovou a prisão de um deputado. Isso, meu Deus, o que há com a democracia brasileira? Né? Outra coisa aqui, por exemplo, né? Submissão arbitrária do indivíduo ao Estado. Está perfeito, mas deviam dizer, governadores e prefeitos estão passando por cima de um direito fundamental, de uma cláusula pétrea da Constituição, que é livre a locomoção no território nacional em tempos de paz. Isso está claro, é a Constituição que é derrubada. Né? Outra coisa, democracia. Não há liberdade sem justiça. Né? A democracia brasileira está ameaçada. Democracia é justiça. Quando se anula processo de corrupção, está, né, se fazendo injustiça. Quando se condena o juiz que condenou os corruptos, né, é uma inversão do processo de justiça. Então, sim, a democracia está ali. Fala outra coisa aqui, o direito ao voto. Sim, o direito ao voto. Derrubaram 3 vezes leis para emitir o comprovante do voto, né, que é uma garantia de que ninguém vai fraudar a urna eletrônica. Derrubaram 3 vezes, então até o direito do voto, né, por 3 vezes anulado. Né? E a gente vê essa censura, as pessoas que se discordam, aí vem uma censura nas redes sociais, as pessoas estão com medo. Realmente, eles têm toda a razão. Não há liberdade sem justiça, tem que haver respeito aos direitos individuais, justiça para todos, direito ao voto e ao protesto, né? Está havendo excesso, abuso, transgressão, intimidação, ameaça, submissão arbitrária do indivíduo ao Estado. Acho que foi muito tímido porque eles só puseram o que está acontecendo e não deram os autores disso, né? E nem se insurgiram antes, demorou bastante. Mas, enfim, acho que foi muito oportuna, né? Embora a gente tenha discutido isso num 1º de abril, né? Mas foi oportuna. Por essa frente que assinou o manifesto, quem vai ser o vice? Quem vai ser o candidato? Quem vai ser o vice? Ela começa a morrer aí. O Luciano Huck, ele vai voltar para o programa de auditório dele, vai continuar lá com muito mais anunciantes e com mais credibilidade para fazer
as peças publicitárias que faz, tem todo o direito, né? Ele vai fazer isso, ameaça, sai e volta. O Ciro, agora o que ele é? Porque ele já foi revolucionário, ele já foi de direita, extrema direita, ele começou no PDS, partido que apoiava o regime militar, que hoje ele rejeita, renega, né? Não tem nada a ver, ele disse que entrou naquela história por causa do pai. Ele tinha muito carinho pelo pai, tá? Agora ele tem carinho por quem? Pelo voto, que não consegue. É mais um candidato derrotado. O Ciro perde do Ciro, né? Ele se derrota. O João Amoedo, ele tem a oposição dos 9, são 9 ou 8 deputados federais do Partido Novo. Nenhum quer saber do João Amoedo, porque ele também entrou na linha oportunista. Ele quer fazer oposição radical ao Bolsonaro. É quando o Partido Novo dá o exemplo do que pode ser um partido que aprova bons projetos, rejeita os que não acha bons. É assim que um partido deve agir. Quem mais está nisso aí? João Dória, Eduardo Leite. João Dória e Eduardo Leite vão se pegar daqui a pouco no PSDB, né? Que escolhe candidato em mesa de restaurante. Não se sabe quem vai ser. Então essa é uma frente que não tem a menor importância, porque não chega ao segundo semestre. Quanto ao golpe, à crise, eu estava pensando hoje no seguinte, o que é o Ministério da Defesa? O Ministério da Defesa, quando ele foi criado em 1999, ele acabou com retirou o status de ministro dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Não aconteceu nada. O Exército não ficou em crise. Depois ele foi ocupado até por um comunista, Aldo Rebelo, Partido Comunista do Brasil. Ele foi ministro da Defesa. E os militares continuaram respeitando a escolha do governo eleito democraticamente. Quem é que pode acreditar que agora vai haver uma crise nos quartéis porque um general entrou no lugar de um general? É preciso ser muito burro ou é preciso ser muito espertalhão? Esse documento ele não é nada, né? Porque você, agora trazendo então essa informação, né, de que o Mandetta é o articulador, isso só nos remete ao papel que o Mandetta desempenhou aí no poder público brasileiro muito recentemente. Nós desconfiávamos, né, daquelas diretrizes espetaculosas dele, que foram caindo uma a uma, né? Inclusive aquela sempre citada, naquela diretriz, só procure o hospital quando tiver falta de ar, que se revelou um desastre. E eu até nem cito isso para recriminar, eu acho que no início da pandemia havia muita dúvida, ainda há muita dúvida. Mas o ex-ministro Mandetta, ele jamais teve a postura de espírito público, que era encarar esse flagelo com humildade e tentando trazer a colaboração que ele pudesse, que estivesse ao alcance dele. Ele jamais fez isso, ele fez política o tempo todo, ele foi um ministro de oposição, né? Ele criou praticamente essa figura do ministro de oposição, né? Tentando surfar naquele slogan do Fique em Casa, desmoralizado por ele mesmo, né? Naquela célebre cena da saída do cargo, se lixando para o que ele mesmo tinha dito e para a população amedrontada, se abraçando no ambiente aglomerado, aquilo tudo que a gente já viu, cansou de ver. Depois virou um jogador de sinuca. Não é um político sério, não é um homem público sério, né? E o fato dele estar, né, por trás disso mostra que é uma laranjada, né? Esse conjunto aí. Isso é um programa de auditório, isso não é de centro. É um programa de auditório, né? O João Amoedo, que, né, vinha ali com a suposta... o João Amoedo até tem um legado que é relevante, que é a criação de um partido que está aí, né, eventualmente significativo na política, mas ele, pessoalmente, a maneira de fazer política, ele, né, vinha como um outsider para trazer ali, inclusive, uma pessoa bem-sucedida como financista. Então, supostamente, aquele outsider que vem sem precisar, né, do fisiologismo para trazer racionalidade. E ele virou o mais populista de todos, né?
Ele virou aquele fiel da religião antibolsonarista que Bolsonaro diz A, ele diz B, aquele calculismo que o Dória entrou também, não estava antes, e muitos deles entraram. Então, não há nada a ver com um espectro ideológico de centro, né? São todos candidatos à vontade de ser presidente, vontade de ter um poder, não sei exatamente o que passa pela cabeça. E a ideia de que isso é uma alternativa democrática é falsa. Eles estão ligados, tem governadores aí no meio, Eduardo Leite, João Dória, o Ciro Gomes, que manda muito no Ceará, todos esses estão por trás das ações mais ditatoriais que o Brasil conhece na sua história contemporânea, que está acontecendo hoje, né? Esses são os representantes da ditadura hoje no Brasil.